Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 910. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 24 minutos da terça-feira, 12 de agosto de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Segue tarifado, incontornavelmente tarifado, o professor Bagdadi e Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. E começamos, Tanguy, com alguém que tem senso de oportunidades. Alguém que marcou uma conversa com o Trump, uma conversa de paz, e pensou, por que não? Posso me antecipar, porque tudo que eu fizer antes da conversa de paz já estará feito quando a conversa de paz for realizada. Nada como você ter um senso de oportunidade internacional. Como vai, professor Bagdadi? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 910. Um prazer estar aqui mais uma vez falando sobre os assuntos internacionais desse dia de hoje, dessa terça-feira, dia 12 de agosto. Deixo aqui as super boas-vindas a todo mundo que nos acompanha, todo mundo que está junto com a gente aqui nessa live no YouTube e também pessoal que acompanha a gravação em qualquer podcast, qualquer plataforma que seja, qualquer maneira de ouvir o podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Somos muito gratos à presença de vocês, né, e por acompanharem essa maluquice que está o sistema internacional, né? O mundo ao longo dos últimos dias, semanas, meses, anos, né? Tem estado uma loucura há bastante tempo. Daniel Souza, como a gente já vem falando aqui ao longo dos últimos dias, teremos um encontro entre Donald Trump e Putin, né? Quase que eu esqueci o nome dele, e Putin na próxima sexta-feira, né? Esse encontro vai acontecer... Tem que ir para os íntimos. Para os íntimos, perfeito. Esse encontro vai acontecer no Alasca, né, na próxima sexta-feira, né, dia 15, ou seja, está se aproximando. E temos uma discussão grande, Daniel, sobre o que vai ser discutido, como é que vai ser a discussão e tal. E aí, Daniel, eu cheguei a comentar isso, né, quando finalmente foi marcada a reunião, eu cheguei a comentar que o Trump falou num evento na Casa Branca que, olha, vai ter troca de território. Vai ter aí, vão ter que trocar território aí, porque não tem jeito, né? Isso aí não vai ter solução, não vai ter saída, vai ter que ter troca de território. E o Zelensky falou que não. Isso aqui a gente já falou, né? Isso aqui já teve no episódio passado aí. O Zelensky falou, não vai ter troca de território nenhum. Como troca de território? Não posso. Né? Não há possibilidade de ceder território. E aí, Daniel, no dia de ontem, o Trump falou assim, vai ter sim. Vai ter troca de território sim. Não foi que o Trump ele foi lá e recuou, tipo, o Zelensky não aceitou, ou então a gente vai ter que ver, vamos pressionar. O Trump falou com convicção, vai ter troca de território, sim senhor. A gente vai se encontrar, porque se não tiver troca de território, não vai ter saída, não vai ter possibilidade. Inclusive, aí no meio disso tudo, né, Daniel, dá para ver o tamanho da admiração que ele tem pela Rússia e pelo Putin. Alguém fez uma pergunta para ele, um repórter fez uma pergunta para o Trump, Daniel, perguntou se haveria a possibilidade da Ucrânia vencer a guerra. Essa seria uma pergunta, Daniel, que seria respondida de forma afirmativa pelo Biden na mesma hora, né? Os europeus também, vai vencer, imagina, a gente está apoiando aí, vai vencer a guerra com certeza. A resposta do Trump foi, não seja ridículo. A Rússia é uma nação guerreira. A Rússia venceu Napoleão Bonaparte e a Rússia venceu Adolf Hitler. Ele falou isso salivando, né, Tanguy? Ele falou isso com uma admiração tremenda, né? Feliz da vida. Então o que ele disse é a Rússia é uma nação guerreira. Ele soltou uma outra frase que ele percebeu que ia contra ele, né? Ele falou assim, o mundo todo apanha da Rússia na guerra da mesma maneira que apanha da China no comércio. Mas aí, quando ele fala isso, me parece que ele mesmo ouviu o que ele falou e falou assim, não posso falar isso, né? Porque senão dá a impressão de que a Rússia tá engolindo a gente, né? E aí ele mudou, veja bem, mas é porque a gente, se fosse uma guerra com a Rússia, os Estados Unidos ganhariam. E a gente tá fazendo aí uma negociação muito dura e vamos, superar a China e tal. Mas o fato é que ele deu um recado direto pro Zelensky, disse ele, abro aspas aqui, eu estava um pouco incomodado pelo fato de que o Zelensky estava dizendo de que precisava da aprovação constitucional para ceder territórios. O que o Zelensky falou foi,
não vamos ceder território porque precisa de aprovação constitucional, não é assim. A gente não pode chegar lá e ceder território. Trump continua. Ele tem aprovação para ir à guerra e matar todo mundo, mas ele precisa de aprovação para fazer uma troca de territórios, porque haverá alguma troca de territórios. Hoje, Zelensky, percebendo que a situação dele está complicada, porque os europeus não têm a menor força para dar apoio para ele, os europeus, enfim, estavam ali muito mais complementando a ajuda americana do que oferecendo uma ajuda para a Ucrânia que, de fato, fizesse frente à Rússia. O Zelensky hoje disse que pode considerar a possibilidade de troca de territórios, mas que a Ucrânia não aceitaria ceder territórios que a Rússia não conquistou. O que o Zelensky quer dizer com isso? A Rússia ela já tem atualmente a totalidade de Luhansk, e a Rússia está tentando conseguir a totalidade de Donetsk, não tem a totalidade ainda. O que a Ucrânia está dizendo é, eu não vou pegar a parte de Donetsk que a Rússia não conquistou e ceder para a Rússia. Agora, é uma coisa muito nebulosa. Como é que vai ser? Se vai ser mesmo? Que território que vai ser trocado e tal? Mas me parece, né, que foi a primeira vez que o Zelensky cogitou a possibilidade. Foi a primeira vez que ele tocou no assunto. E isso reflete muito o que está acontecendo em campo de batalha. Como você falou no início do episódio, Daniel, o Putin está olhando no calendário dele e está falando assim, a reunião é dia 15. Até dia 15, meu amigo, eu vou fazer o diabo na Ucrânia. E a Rússia conseguiu um avanço muito grande no território ucraniano no dia de hoje. Foram 10 quilômetros para dentro de Donetsk. Eu sei que 10 quilômetros pode parecer pouco, né? Mas numa guerra como essa, em que ele está tentando tomar ali uma região como de Donetsk, isso é um avanço muito grande. Você cria ali uma referência do ponto de vista militar e você consegue uma ampliação territorial que não é pouca coisa. A estratégia que a Rússia teve ao longo dos últimos meses, né, foi de expandir a linha de contato, né? Então, ela atacou por uma linha maior. Quando ela ataca por uma linha maior, ela dispersa as defesas. A Ucrânia, naturalmente, está com dificuldade de manter uma linha coesa ao longo de todo o ponto de contato com a Rússia. E, portanto, a Rússia está conseguindo avançar por várias frentes diferentes, inclusive em Donetsk. Hoje teve uma outra frase, Daniel, que me chamou a atenção, que foi o Viktor Orbán, que é parça do Putin, né? Tem uma relação ótima com o Putin, é dessa galera que admira o Putin. E o Orbán disse hoje que a Rússia já venceu a guerra. A questão agora, disse ele, é apenas definir quais são as condições dessa vitória. A Ucrânia e seus aliados vão ter que admitir, né, qual vai ser o momento, como é que vai ser, quais vão ser as condições para que a Ucrânia e seus aliados admitam essa vitória russa, mas é um fato consumado. A Rússia já venceu a guerra. E a impressão que está dando, Daniel, é que é nesse espírito que o Trump pode estar indo para a reunião no Alasca, né? A Rússia já venceu, vamos ver aqui como é que a gente encerra essa guerra, né? O Putin, ele nunca escondeu isso, ele quer ser o cara que vai anunciar o grande acordo que encerra uma das maiores guerras que a Europa viu ao longo das últimas décadas, Daniel. Aqui tivemos a divulgação do resultado fiscal dos Estados Unidos em julho de 2025. E o déficit orçamentário dos Estados Unidos no mês de julho de 2025, ou seja, em apenas um mês, alcançou 291 bilhões de dólares. Isso é um aumento de cerca de 19% em relação a julho de 2024, ou seja, em relação ao mesmo mês do ano passado. As receitas federais, elas cresceram algo em torno de 2%. Entretanto, as despesas acabaram disparando. Aqui a gente está falando do déficit do governo federal dos Estados Unidos. Então, a receita foi de 338 bilhões, aumentou 2% em relação ao mesmo período do ano anterior, e as despesas alcançaram 630 bilhões, o que significa, na prática, um aumento de 10% em relação ao ano anterior. Então, as despesas cresceram muito mais do que as receitas e, consequentemente, o déficit se ampliou. A receita com tarifas alfandegárias, ela foi, em julho de 2025, de 27,7 bilhões. Em julho de 2024, tinha sido de 7 bilhões. Ou seja, saiu de 7 bilhões para 27,7 bilhões. O que, na prática, significa um aumento muito expressivo, mas, mesmo assim, o déficit aumentou. Se a gente pensar aí num resultado anualizado, a gente observa que o déficit
do governo americano está na casa de 6,5% do PIB, o que é muita coisa. É um déficit muito elevado e, quando a gente observa a questão das tarifas, elas foram meramente um paliativo. Você teve um crescimento muito forte nesse período, quer dizer, você praticamente multiplicou por 4 a arrecadação com tarifas no mês de julho de 2025 em comparação com julho de 2024, mas mesmo assim o déficit público aumentou. O cenário é muito preocupante porque você tem claramente um desequilíbrio fiscal persistente nos Estados Unidos, o que traz enormes desafios para a sustentabilidade da dívida pública e para crescentes dificuldades de financiamento do governo americano. O governo americano já não tem a melhor nota de crédito do planeta. No passado, o governo americano era considerado risk-free. Eu lembro quando eu fiz faculdade se falava isso. Título do Tesouro Americano é risco zero, é risk-free. Hoje não dá mais para dizer isso, por conta desse crescimento exponencial da dívida do país e dentro de um contexto onde países como a China estão reduzindo a sua disposição de financiar déficit do governo americano, a coisa se torna ainda mais complexa. De qualquer maneira, fica aqui o registro. Porque eu vou resolver o déficit público através de arrecadação de tarifas. Não vai. Está claramente endereçado que não vai, e o que nós estamos tendo, pelo contrário, é um crescimento do déficit, apesar do aumento expressivo da arrecadação com tarifas de importação. Daniel Souza, eu queria te dar um presente, cara. Eu queria que você falasse sobre Portugal. Porque eu sei que você sempre fala com Portugal com muita dificuldade, é uma coisa difícil pra você não gosta e tal. Mas tá aí, Daniel Souza. Me conta o que está acontecendo na terrinha, lembrando que nossos patrocinadores da Você Português. Então você que tem um antepassado português, você que tem um antepassado espanhol, italiano, gostaria de ver a questão da cidadania, quer ver a viabilidade, a análise de viabilidade é gratuita para você. Agora, tem que ficar de olho nas regras para a migração, elas mudam o tempo todo e é exatamente sobre isso que a gente precisa falar. Em Portugal, aparentemente a coisa está confusa, né, Daniel? É verdade, Tang. Na última sexta-feira, o Tribunal Constitucional de Portugal, que seria o equivalente ao nosso STF, declarou explicitamente inconstitucionais alguns trechos-chave do projeto de lei que foi aprovado em 16 de julho pela Assembleia Nacional. O que acabou acontecendo, e aqui eu estou falando do projeto de lei que envolve justamente os migrantes, aqueles que chegam em Portugal, que querem morar em Portugal, que querem trabalhar em Portugal, o Tribunal Constitucional ele acabou sendo acionado pelo presidente da República, pelo Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa recebeu essa lei que foi aprovada na Assembleia Nacional e disse, olha, antes de sancionar, antes de tomar qualquer tipo de decisão, vou remeter para o Tribunal Constitucional para que eles façam uma avaliação. O Tribunal Constitucional devolveu na sexta-feira e disse que a lei tem problemas de constitucionalidade. Ato contínuo, o Marcelo Rebelo de Sousa devolveu a lei para a Assembleia Nacional e a Assembleia Nacional vai rever essa lei apenas depois do final do verão. Quer dizer, a gente está agora no alto verão em Portugal, aliás, no continente europeu como um todo, as pessoas estão de férias, o parlamento português está suspenso, ele só vai se debruçar sobre isso a partir de setembro. O Tribunal Constitucional apontou, por exemplo, que a exigência de aguardar 2 anos de residência legal antes de solicitar a reagrupação familiar é incompatível com a proteção constitucional da família por violar o direito à unidade familiar. A legislação também foi considerada discriminatória e desproporcional, afetando gravemente os princípios de igualdade, proporcionalidade e segurança jurídica. A Corte também ressaltou que barreiras, para o reagrupamento familiar, que foi um tema muito debatido em Portugal durante essa peça legislativa, a Corte destacou que pode levar à separação de membros da família, essa restrição ao reagrupamento familiar, e que isso é contrário aos direitos assegurados pela Constituição Portuguesa. Lembrando que a Constituição Portuguesa
é a Constituição posterior à Revolução dos Cravos, é a Constituição da Democracia, a Constituição de 1976. É uma mudança importante dentro dessa dinâmica, afinal, o projeto vai ter que ser reavaliado pela Assembleia Nacional, mas é sempre importante destacar que quando a gente está falando de nacionalidade, isso é um direito, Tanguy, que pode ser temporário, em função de mudanças legislativas. Por isso fica aqui a nossa sugestão aos amigos e amigas do Petit Jornal que procurem a Você Português. Se você tem um antepassado espanhol, um antepassado italiano, um antepassado português, é importante ter celeridade nesse processo, porque essas regras podem mudar e, consequentemente, você pode ter aí um direito que você tinha sendo perdido. Então, link no descritivo, consultem a Você Português, fica aqui a nossa recomendação do trabalho deles. Tenho certeza que você vai gostar demais. Link no descritivo. É isso. Tudo que você precisa, né, para fazer esse processo. O processo às vezes pode ser complexo, né, Daniel? Pode ser demorado. Tendo quem de fato conheça do assunto, conheça do riscado, tudo fica muito mais simples. Aliás, Daniel, a questão da migração ela também vem sendo discutida na Europa toda, claro, nos Estados Unidos também, claro, mas queria falar um pouquinho sobre a Alemanha, especificamente na Alemanha. Foi feita uma pesquisa essa semana agora, meio que projetando eleições futuras, né? Então é como se fosse assim, se a eleição fosse hoje, em que partido você votaria? E segundo essa pesquisa, que foi divulgada hoje, a AfD, a Alternativa para a Alemanha, o grupo da extrema-direita alemã, seria o partido mais popular da Alemanha, com 26% das projeções de voto, não numa eleição específica. Lembrando que na Alemanha a gente tem aquelas eleições regionais, né? Então, os eleitores, como se fossem estados, né? Enfim, vão às urnas para eleger o parlamento local, e esse parlamento local elege o que seria equivalente ao governador, o ministro-presidente daquela região. E essas eleições, elas não são como no Brasil, por exemplo, que acontecem todas ao mesmo tempo. Lá você tem calendários que podem diferir. Então você vai tendo eleições com o passar do tempo. Então pesquisas como essa são importantes, né? Como é que está a popularidade de cada partido agora projetando eleições que vão acontecer ao longo dos próximos meses. Então a AfD, Daniel, nesse momento, é o partido que tem a maior popularidade, com 26% de popularidade. E a gente está falando sobre a CDU, que é o partido do atual primeiro-ministro, né, o Friedrich Merz, com 24%. Esses dois, Daniel, que estão próximos, né, 26% para a AfD, 24% para a CDU, eles enxergam o SPD pelo retrovisor, mas muito longe, né? O SPD atualmente tem 13% de popularidade, metade do que tem a AfD. Outra coisa que foi medida por essa pesquisa também, Daniel, é como o governo atual da Alemanha, do Friedrich Merz, é mal avaliado. A gente está chegando no momento agora, nessa pesquisa, ela passou aí pelos 100 dias do governo do Friedrich Merz, e a aprovação pessoal dele é de apenas 32%. Só para a gente ter uma referência, quando a Angela Merkel chegou a 100 dias, a aprovação dela estava na casa de 74%. 74%. Quando a gente fala sobre o Scholz, Daniel, ele tinha o carisma de uma maçaneta de prédio público, né? Ninguém ligava para o Scholz. O Scholz nunca foi um cara que, conquistou corações. A aprovação dele em 100 dias era de 56%. 56%. A gente está falando sobre o Friedrich Merz, Daniel, com 32% de aprovação. Algumas coisas explicam, algumas decisões que ele teve que tomar ao longo desses 100 dias explicam essa popularidade baixíssima. Uma delas foi, por exemplo, quando ele começou a pensar em recuar. Na verdade, ele anunciou, inclusive, o recuo de comércio de armas com Israel. Ele parou de comprar armas israelenses, suspendeu o envio de armas para Israel também. Esse foi o ponto mais importante. Lembrando que o eleitorado da CDU é um eleitorado conservador que não gostou. Não gostou, se sentiu desconfortável, disse que isso, portanto, era uma forma de trair um aliado tradicional. A Alemanha tem obrigações com relação a Israel. Isso já foi algo que não pegou muito bem com o eleitorado da CDU. Outra coisa que também pegou no eleitorado da CDU, que também desagradou muito a base, que seria uma base dele, que é imigra para a AfD, é o cara que tradicionalmente vota na CDU. Na hora que ele fica insatisfeito, a AfD aparece para ele ali um pouco mais palatável, está no campo da direita também.
foi a aprovação de um pacote de dívida de quase 1 trilhão de euros para estímulo à economia e apoio à Ucrânia. A CDU, Daniel, os eleitores da CDU são aqueles que falam sobre um rigor fiscal, não é para gastar, não é para endividar. Então, enquanto ele perde esse apoio da CDU, que é um apoio, né, dos eleitores tradicionais da CDU que acabam migrando para a AfD, ele não ganha também uma aprovação muito grande junto ao eleitorado mais à esquerda. Por quê? Porque ele está endurecendo questões relacionadas à migração. Então, são pautas que, para a galera mais da centro-esquerda, da esquerda, interessa também. Então, é meio como se ele estivesse perdendo todo o apoio e não estivesse conseguindo novos apoios. Agora, Daniel, o que está acontecendo na Europa? A gente tem que ser bastante claro aqui, né? Tem uma galera, uma parte importante do eleitorado que está doida para apoiar a extrema-direita. E qualquer desculpa é desculpa. Qualquer desculpa é desculpa. Ah, não gostei disso aqui, vou apoiar a extrema-direita. Ah, isso aqui me desagradou, vou apoiar a extrema-direita. Quanto na prática, Daniel, se a gente for olhar friamente, a centro-direita e a centro-esquerda têm muito mais a ver entre si, inclusive com o compromisso democrático, do que a extrema-direita. Só que, naturalmente, você tem uma galera que está doida para ter uma justificativa para votar na AfD. Não, a culpa foi aí, do Friedrich Merz. Ah, ele queria gastar dinheiro. Aí não, vou votar na AfD. Então, isso provavelmente vai se refletir nas próximas eleições regionais, né? E possivelmente na próxima eleição nacional na Alemanha. Não tem data ainda, claro, mas isso provavelmente vai se refletir num aumento, como vem acontecendo ao longo das últimas eleições, dessa bancada da AfD, Daniel. Eu concordo com você, Tanguy, mas eu acho que esses dois pontos que você levantou são bem importantes, porque a questão fiscal para o eleitor da CDU é super importante. E o Merz, ele acabou flexibilizando essa baliza que é considerada absolutamente relevante, e a questão de Israel também. É bem verdade que esse eleitorado poderia migrar para a SPD, que está no campo democrático, está muito mais próxima ideologicamente do que a CDU, aliás, a SPD que faz parte, inclusive, da coligação que governa a Alemanha hoje. Mas acho que o Merz foi muito ousado ao mexer nesses dois pontos tão importantes para o seu eleitorado, e nós temos aí sinais de que o reflexo político disso não foi bom. Eu queria dar dois exemplos agora de como a estratégia do Trump, absolutamente atabalhoada, de agredir parceiros, ela está gerando efeitos negativos para os americanos. O primeiro exemplo é que o Canadá, pela primeira vez em 30 anos, importou mais automóveis do México do que dos Estados Unidos. O que é impressionante. Afinal, o Canadá está passando aí por um processo de diversificação comercial, está querendo reduzir a sua dependência do mercado americano, tanto no que diz respeito a exportações, no que diz respeito a importações. O Trump está conseguindo afastar um dos maiores aliados dos Estados Unidos no planeta Terra, o Canadá, que é o melhor vizinho do planeta para você ter, um vizinho silencioso, o vizinho que entra em todas as brigas com você, que te ajuda na defesa antiaérea, um vizinho que não faz barulho e não te incomoda. E mesmo assim, o Trump está conseguindo fazer com que o Canadá se afaste dos Estados Unidos. O segundo exemplo é que nós estamos tendo na Índia uma campanha de boicote a produtos americanos. É o Boycott USA e o Buy Local, sugerindo que os indianos comprem produtos locais e deem preferência a produtos locais. Essa campanha ganhou corpo depois das tarifas de 50% impostas pelo Donald Trump aos indianos. É claro que ainda não há um sinal claro de que as vendas de produtos e serviços americanos tenham sofrido qualquer impacto na Índia, mas já é um clima de hostilidade, já é um clima de impaciência dos indianos em relação aos americanos, sem nenhuma necessidade. Os indianos naturalmente tendem a ser próximos aos Estados Unidos, tendem a ter parceria com os Estados Unidos, tendem a ser rafileiras com os Estados Unidos. E o que o governo americano, o governo do Donald Trump está fazendo é levar os indianos a se aproximar mais da Rússia, a se aproximar mais da China. Algo não muito diferente tem acontecido no próprio Brasil. Agora, Tanguy, no caso do Brasil, me parece, e aí você pode confirmar ou não, que o Brasil está amando muito mais o BRICS do que o BRICS está amando de volta. E isso também pode ser um risco para nós brasileiros dentro desse contexto geopolítico
bastante mutante, bastante pantanoso. Uma coisa que eu acho que é importante a gente ter como referência é que Donald Trump voltou para a Casa Branca no dia 20 de janeiro desse ano agora. Não faz 3 anos. Não faz 4 anos. A eleição não é esse ano agora. O Trump acabou de chegar na Casa Branca. Então, de fato, dá a impressão de que as coisas estão se acumulando. Meu Deus, essas coisas não param de acontecer, né? Com a quantidade de anúncios, a quantidade de movimentos, né? Pô, o Canadá comprar mais carro do México do que dos Estados Unidos. Daniel, tem muito pouco tempo que Donald Trump está no governo. E é claro que quando a gente fala sobre essa busca por uma aproximação brasileira aos BRICS, é uma busca natural, né? O Brasil já faz parte dos BRICS, o Brasil é mesmo fundador dos BRICS, então a gente está falando sobre aí algo que daqui a pouco vai bater 20 anos de iniciativa, mas é uma importância que a gente agora está tendo que renovar. Então, claro, a gente ainda vai ter um certo período de um amadurecimento dessa relação, e o Brasil precisa mais dos BRICS do que os BRICS precisam do Brasil. Isso me parece óbvio, né? Quando a gente fala sobre os BRICS de uma forma geral, a gente está falando sobre uma Rússia que vende combustível para a gente, né? Vende diesel. O Brasil é um grande comprador de diesel da Rússia. A China é um mercado gigantesco para o Brasil em termos de mercado consumidor, em termos de investimento, de fornecimento de produtos. A Índia também, uma super referência em termos de crescimento econômico e tal. Agora, os BRICS olham para o Brasil como mais um membro, né? O Brasil olha para os BRICS, de fato, como uma salvação para tsunami que o Trump coloca para a gente. Aliás, a gente vai ter uma aula sobre isso lá no peticursos.com.br. A gente está inaugurando hoje, aliás, a nova plataforma do Petit Curso. Pô, tá lindona, viu? Vai dar a oportunidade da gente fazer um monte de coisa legais lá que a gente já queria fazer há algum tempo, e a próxima aula vai ser exatamente sobre isso, né? Como é que é os BRICS aí nessa relação, nessa equação? Como é que o Brasil está no meio dessa história toda? Agora, Daniel, dito isso tudo, eu queria fazer um protesto muito sério, porque Daniel Souza hoje não me falou, na hora de bater a pauta, qual era a geleia da Shakira. Mas bom mandei que por seja escrito. coisa boa, viu? Não, tudo bem. Mandou por escrito 5 minutos antes da gravação, Daniel Souza. Não tive tempo de ler. Serei pego de surpresa igual todos os nossos ouvintes. Conta aí, Daniel. Na geleia da Shakira de hoje, Tanguy, eu quero registrar o fim de uma era. A América Online anunciou que seus históricos modems de mentira. internet de escada que acompanharam os primeiros passos da rede mundial de computadores. Gostou do rede mundial de computadores? Gostei. Não é do meu Serão tempo, Daniel. Não desativados. sei o que é. AOL, não sei o que é. Sim, AOL, beleza. os modems de rede de escada serão desativados em 30 de setembro. Os aparelhos vendidos desde os anos 90 conectam o computador à linha de telefone e eles ajudaram a popularizar a internet em vários países, incluindo os Estados Unidos e o Brasil. Você, jovem, que está nos escutando, eu queria registrar que a internet discada. Você discava o número de telefone. Não é internet de escada, né? Que você acaba subindo, porque eu já fui interpelado por jovens, Tanguy. Mas como assim? Internet de escada? A internet sobe a escada? Não. A internet de escada, de discar o telefone. Do disco, tinha um disco, né? Que você tinha ali uns números. E aí você ficava discando para se conectar a uma outra pessoa, para falar com uma outra pessoa. Na época que as pessoas falavam ao telefone, elas não falam mais, agora elas só falam por mensagens instantâneas. O mundo está muito diferente, Tanguy, mas fica aqui o registro do falecimento, que ainda não aconteceu, acontecerá no dia 30 de setembro. Serão desligados os modems da América Online e não teremos mais internet de escada. Aí você pode estar me perguntando, mas ainda há internet de escada em pleno 2025? Sim. Segundo a América Online, alguns dos seus clientes não confiam na internet a cabo. Acham a internet a cabo, eu tô te falando, a internet a cabo perigosa. Então ela tinha que manter ali a internet de escada durante mais algum tempo e tal, para que essas pessoas se adaptassem a essa nova realidade e pudessem finalmente migrar para a internet a cabo. Fim de uma era. A América Online a AOL, como disse o Tanguy há pouco, vai aí desconectar os seus modems de internet de escada. Eu confesso, Daniel, que a maior surpresa dessa pauta não foi que vai desconectar agora. Foi de fato de que não foi desconectado 20 anos atrás. A maior surpresa para mim é o fato de que só está sendo desconectado agora. Dito isso, Daniel Souza, deixo aqui o super agradecimento a todos os nossos ouvintes, todo mundo que acompanha a gente
nessa live aqui no YouTube, pessoal que nos acompanha pelo podcast. É uma honra, é um prazer estar com vocês aqui todos os dias falando sobre as maluquices todas que vem acontecendo no mundo, e deixo aqui a recomendação para que vocês acessem lá peticursos.com.br. Já falei sobre isso, né, mas eu acho importante. A gente está de plataforma nova, né, plataforma moderna, mais ágil, e tem uma série de ideias que eu e o Daniel a gente vem tendo ao longo dos últimos tempos, de novos conteúdos, de novas coisas que a gente não tinha muito como fazer anteriormente, e agora vai começar a sair. Se você quer conhecer um pouco mais do projeto, acessa lá, peticursos.com.br, dá uma olhada no catálogo, que eu tenho certeza que muita coisa lá vai te interessar bastante. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, o nosso carinho, o nosso abraço a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante. Por isso registramos o nosso agradecimento e também deixamos o convite. Se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas, tem a chave Pix para você apoiar o Petit Jornal, tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza, amanhã estamos de volta, um abraço, até a próxima, valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.